Sexologia Transcendental. Apresentador. Vamos ouvir nós a este grande mestre, que vem com uma doutrina muito de época, de muita transcendência para nós. Com vocês, o mestre Samael Aun Weor. Item mestre. Amigos, antes de tudo hei de dizer-lhes, que essa doutrina que foi anunciada aqui, por nosso amigo, Shamash Gnosis. Aqui em nosso país, México, temos nós uma associação de estudos gnósticos, antropológicos e culturais. A mim coube-me a alta honra de ensinar a doutrina em todo o nosso país, México. Eu sou de Coti, Michoacán, vivi, mais que tudo, em outros lugares do Distrito Federal, viajei também por alguns lugares fora de nosso país, levando a doutrina, e temos já uns 5 milhões de pessoas em toda a América. Deixando este preâmbulo, entraremos em matéria de sexologia transcendental. Certamente, podemos estudar a sexologia desde dois ângulos diferentes. Desde o ponto de vista meramente oficial, tal como se ensina na Universidade de Medicina, etc. O outro, desde o ponto de vista meramente gnóstico. Vou afrontar a sexologia à luz do gnosticismo universal. Antes de tudo, gnosis significa conhecimento. A palavra gnosis entra também na ciência oficial, diagnosis, por exemplo, diagnóstico, vejam vocês a gnosis aí, na etimologia. Em todo caso, as correntes gnósticas definidas conhecem a fundo a sexologia. Em nome da verdade, devo dizer-lhes que Sigmund Freud, com sua psicanálise, iniciou uma época de transformações extraordinárias no campo da sexologia. Sigmund Freud produziu uma inovação dentro do terreno da medicina, e isso sabem todos os que estudaram Freud. Adler foi certamente um de seus melhores discípulos. Discípulo dele, também, foi Jung, e muitos outros psicólogos, psicanalistas e parapsicólogos. O sexo, em si, é o centro de gravidade de todas as atividades humanas. Ao redor do sexo giram todos os aspectos sociais da vida. Vejamos, por exemplo, um baile, uma festa. Ao redor do sexo gira toda a festa, em um café gira tudo ao redor do sexo. Hoje em dia, o sexo começa a ser estudado por alguns sábios com propósitos transcendentais. Desgraçadamente e em verdade, abunda muito a pornografia, desviase ao sexo para atividades meramente sensuais. Há várias classes de sexo, existe o sexo normal, comum e corrente, existe o infrasexo e existe o suprasexo. O que se entende por sexualidade normal? Entendase por sexualidade normal a atividade sexual condutiva pois, à reprodução da espécie. A infrasexualidade é diferente e há duas classes de infrasexuais. Em matéria de Cabala disse que Adão tinha duas esposas, Lilith e Naema. Lilith representa uma das esferas infrasexuais, encontramos nela os pederastas, homossexuais, lésbicas, etc., etc., etc. E do lado de Naema, encontramos nós aos abusadores do sexo, os pornográficos, aqueles que se entregam de cheio, pois, a luxúria sem freio de nenhuma espécie nem controle algum, são duas esferas da infrasexualidade. Assim pois, o sexo normal, repito, conduz à reprodução da espécie. Quanto ao gozo sexual, em si mesmo, é um gozo legítimo do homem. Quem considera o gozo sexual como um pecado, quem o qualifica com algum tabu ou quem tem a tendência a considerá-lo motivo de vergonha, dissimulo, etc., está totalmente equivocado. O gozo sexual, repito, é um gozo legítimo do homem, de nenhuma maneira poderia ser desprezado ou subestimado, ou qualificado como tabu. Tem-se direito, por natureza, ao gozo sexual. Mas passemos agora ao suprasexo, à suprassexualidade. Inquestionavelmente a suprassexualidade é para os gênios, para os homens transcendentais, para as mulheres inefáveis, etc. Suprassexuais foram um Jesus de Nazaré, um Buda, um Hermes Trismegisto, um Maomé, um Lao Tse na China, um Quetzalcóatl, para nós os mexicanos, um Pitágoras, etc. Todos poderíamos entrar no reino da suprassexualidade. No entanto, digo, para entrar no reino do suprassexual, na esfera da suprassexualidade, requer-se primeiro que tudo sexo normal. O infrasexual, por exemplo, lésbicas, homossexuais, pederastas, masturbadores, não está preparado para entrar no reino da suprassexualidade.
O infrassexual deve, primeiro que tudo, se é que quer regenerar-se, começar por lograr a sexualidade normal. Uma vez lograda, pode de cheio entrar no caminho do suprassexual. É difícil para os homossexuais e para as lésbicas, que pertencem à esfera do infrassexual, a regeneração. Há pouco veio visitar-me um sujeito homossexual, vinha de seu país, Honduras. Tal homem possui uma cultura intelectual bastante alta, entusiasmou-se muito pelas ideias revolucionárias da sexologia, tal e como as preconiza o gnosticismo universal, e falando-me com franqueza, contou-me sua trágica história de homossexual. No entanto, manifestou-me o desejo de regenerar-se, de entrar no terreno da sexualidade normal e depois, posteriormente, meter-se pelo caminho suprassexual. Amigo, disse-lhe, não lhe resta mais remédio que adquirir a sexualidade normal. Você é um afeminado. Pois, haverá de começar primeiro por conseguir-se uma mulher. Consiga-se uma mulher, primeiro que tudo, case-se, regenere-se, adquira a sexualidade normal, torne-se um homem normal, e o dia que você seja um homem normal, o dia que gostem das fêmeas de verdade, então estará preparado para entrar no terreno da suprassexualidade, antes não é possível. Hoje por hoje, você vai pelo caminho da degeneração, você é um degenerado. Bom, não ofendeu-se o homem, francamente, pois eu tinha razão, disse que ia conseguir-se uma mulher, que ia casar-se, que ia, verdadeiramente, tratar de tornar-se de sexo normal porque ele desejava algum dia entrar nas esferas transcendentais do suprassexual. Oxalá que o amigo se regenere, oxalá. Em outra ocasião veio a mim uma lésbica. Disse-me que queria que a aconselhasse, que francamente a ela encantavam as mesmas mulheres, que estava em um problema gravíssimo, que ela gastava muito dinheiro com certa dama que havia por aí, mas que essa dama estava lhe pondo chifres, como dizemos. O certo é que andava a dama de seus anelos pela rua com outras damas, e claro, lhe provocava ciúmes. E sofria aquela lésbica como se fosse um homem, exatamente, chorava, me suplicava e me pedia conselhos como se fosse um homem, entre parênteses, era uma velha horrível, não lhes nego a vocês, eu não pude menos que mirá-la com um terrível asco. Bom, dei-lhe uns quantos conselhos, disse-lhe que o melhor era que se regenerasse, que se conseguisse um homem, que entrasse pelo caminho da sexualidade normal, etc. Não sei se aquela pobre velha ter-se-á regenerado, não parecia ter muitas vontades de regenerar-se, pois estava demasiado ciumenta com sua dama, ciumenta com outras damas que acompanhavam a sua dama, parecia todo um macho, nem mais nem menos. Vejam vocês que horrível é o caminho da degeneração, o caminho infrassexual. Mas não somente são infrassexuais, em verdade, as lésbicas, os homossexuais, os masturbadores, ou pederastas, não. Infrassexuais são também os abusadores do sexo, esses que a cada instante, a cada segundo estão trocando de dama, esses que copulam até 10 e 15 vezes diárias. E eu os conheço. Sujeitos assim, indubitavelmente esses são degenerados, infrassexuais, embora creiam muito machos, mas o que tem é que estão degenerados. Entremos agora no caminho pois da sexualidade normal. A sexualidade normal em si é bela, une o homem à sua mulher, amam-se, reproduzem sua espécie, vivem uma vida mesurada, etc. Vivem, isso sim, de acordo com os interesses da natureza, de acordo com a economia da natureza. Cada um de nós é uma maquininha, e isso não podemos negar, que capta diferentes tipos e subtipos de energia cósmica. Cada maquininha, ou seja, cada um de nós, depois de captar esses tipos de energia cósmica ou universal, transforma tais energias automaticamente, subconscientemente, e as retransmite às camadas anteriores da Terra. Assim que a Terra é um organismo vivo, um organismo que vive de nós. Não quero dizer-lhes a vocês que as plantas não cumpram igual função, é claro que cada planta, segundo sua espécie, capta tais ou quais tipos de vibração cósmica, que logo transforma e retransmite às camadas anteriores da Terra. Quanto aos organismos dos animais sucede o mesmo, eles captam tais ou quais tipos de energia que transformam e retransmitem às camadas anteriores do organismo planetário. Total, a Terra é um organismo vivo. Nós nos reproduzimos incessantemente com a sexualidade normal.
E isso é necessário para a economia da natureza. Além, o gozo sexual é um gozo legítimo do homem, não é crime, não é um delito como supõem muitos puritanos, muitos mentecaptos, muitos pietistas, etc. Mas, hoje por hoje, nós, com nossa sexualidade normal, vivemos de acordo com os interesses econômicos da natureza. Outra coisa é a suprassexualidade, isto é definitivo. Entrar no terreno suprassexual é entrar já no caminho das transformações extraordinárias. Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim Falava Zaratustra, fala francamente do super-homem. Diz, chegou a hora do super-homem. O homem não é mais que uma ponte estendida entre o animal e o super-homem, um perigoso passo no caminho, um perigoso olhar atrás, tudo nele é perigoso. Chegou a hora do super-homem. Bom, Hitler interpretou Nietzsche a seu modo. Durante a Segunda Guerra Mundial até o mais insignificante policial alemão era um super-homem. Ninguém se sentia pequeno na época de Hitler. Na Alemanha, todos eram super-homens. Parece que Hitler, embora com muito boas intenções, não soube interpretar Nietzsche. Eu creio no super-homem, francamente o manifesto a vocês, mas me parece que Hitler errou o caminho. Pudesse chegar à estatura do super-homem, mas isso somente é possível mediante a transmutação das energias sexuais e isso pertence ao terreno do suprassexual. Em todo caso, no ser humano há 5 centros fundamentais. Primeiro que tudo, o intelectual, que é o que mais utilizam todos vocês para o estudo. Segundo, o emocional. Terceiro, o motor, que está na parte superior da espinha dorsal. Quanto ao emocional temos no coração. Quarto, o centro instintivo, que está na parte inferior da espinha dorsal, e quinto, propriamente dito, o sexual. Repito para que vocês possam gravar melhor: intelectual, emocional, motor, instintivo e sexual, 5 centros. Total, que estes 5 centros são fundamentais para todas as atividades humanas. Quanto ao sexual, propriamente dito, quero dizer-lhes a vocês que é o centro, pois, ao redor do qual giram todas as atividades humanas. O pensamento, aparentemente é muito rápido, mas, desgraçadamente, é muito lento. Se vocês vão dirigindo um carro, por exemplo, e de repente, em um momento de perigo põem-se a analisar se devem fazer isto ou aquilo, avançar ou atrasar, ou retroceder, virar à direita ou virar à esquerda, pois vêm a colidir e ter uma catástrofe. O centro motor é mais rápido. Quando vai dirigindo um carro, não tem muito tempo para pensar, atua velozmente e já, sai do passo. Mas se nesse momento o pensamento nos travasse, pois, colidiríamos. Quantas vezes vai dirigindo um automóvel e resulta que em um momento dado fica indeciso, se para a direita se para a esquerda e total, um fracasso. De maneira que é muito lento o centro do pensamento, mais rápido é o centro do movimento, o centro motor. O emocional também é um centro rápido, mas não há centro mais rápido que o centro sexual. Como homem, vê uma mulher, e em milésimas de segundos sabe se complementa com um ou não, se exatamente está de acordo com a vibração que um leva ou não. No entanto, isso é questão de milésimas de segundo, vocês como jovens o sabem. Vocês encontram-se frente a frente com uma moça, mas instintivamente, instantaneamente, sabem se está de acordo com a vibração de vocês ou não, e isso é rapidíssimo. De maneira que é um centro que permite registrar com rapidez inaudita, pois, ao outro polo, é o centro mais veloz que nós possuímos. Mas entremos em fatores um pouco mais detidos. Muitas vezes um homem vive feliz com sua mulher, a quer, no entanto, nota que algo lhe falta. Certamente, pode suceder que com a mulher que esteja não se sinta completo. Pode ser que ela encha as atividades do centro emocional, possivelmente, mas talvez não se complemente com mentalmente, ou talvez, sexualmente não se complemente com e ao encontrar por aí outra dama, pode suceder-se que esta outra sim se complemente com e então, vem isso que se chama adultério. Não venho eu aqui a louvar o adultério. Em certa ocasião por aí havia uma sala onde várias adúlteras estavam tomando umas. Uma delas, de repente embriagada de vinho disse: "Viva o adultério!" Era uma dama muito bela, entre parênteses.
Não, eu não venho fazer loas do adultério porque isso seria absurdo, mas sim vejo as causas do adultério. Muitas vezes, um do casal não consegue complementar-se, nos 500, totalmente com o outro. Então, possivelmente encontre complementação com outra pessoa e daí deriva isso que se chama adultério. Ponhamos que, emocionalmente, um homem se complementa com uma mulher, mas sexualmente não. Pode dar-se o caso que encontre uma dama com a que se complemente sexualmente. Suponhamos que um homem se complementa com uma mulher mentalmente mas emocionalmente não. Pode dar-se o caso que encontre uma dama com que venha complementar-se emocionalmente. Pode suceder que no mundo dos hábitos, não se complemente um homem com sua mulher. Pode suceder que encontre também no mundo dos hábitos relacionados com o centro motor, outra mulher com que sim se complemente, com que tem afinidade. Essa é a causa intrínseca de tantos e tantíssimos adultérios que dão origem, pois, aos divórcios. Como lhes digo, não venho a louvar o adultério, porque isso seria absurdo, nem estou de acordo com aquela dama que gritava em célebre orgia, viva o adultério. Não, eu não estou de acordo com isso, meus amigos. Unicamente aqui, com vocês, em companheirismo, estamos estudando a questão sexual e não poderíamos deixar passar por alto esta questão do adultério. Eu creio que o melhor para como homem, é encontrar uma mulher que se complemente com uma intelectual, no emocional, no centro motor ou mundo dos hábitos, no centro dos instintos e no sexo, ou seja, o casal ideal, o casal perfeito. E creio por sua vez, também, que o ideal para uma mulher seria encontrar um homem com que se complementasse totalmente, então haveria verdadeira felicidade. Outro dos motivos graves, como para que não possa existir a felicidade, é a questão dos temperamentos. Um homem de temperamento ardente, é impossível que possa ser feliz com uma mulher que pareça uma massa de gelo, simplesmente não. O fato mesmo de ter que ir a beijá-la e no momento do beijo, encontrar-se com que ela não tem vontade de beijos, isso é gravíssimo. Agora, o que diríamos durante a cópula, no momento de copular uma mulher gelada? Lembrem-se vocês daquele livro que se intitula Se Não É, o Egípcio, que deram em filme. Resulta que ali haviam lugares de mumificação, no Egito. Como existiam vários lugares de imundície onde arranjavam cadáveres para mumificá-los, e quem trabalhava nesse lugar de mumificação, pois, cheirava imundo por onde quer que passasse. E nenhuma mulher gostava dessa classe de homens que cheiravam tão feio, e claro, cheiravam a podridão, metidos entre a podridão. Sabem vocês o que faziam essa classe de mumificadores? Copulavam com os cadáveres das fêmeas que traziam aí. Lhes parece a vocês muito agradável isso, copular com defuntas? Isso sucedia no Egito. Pois bem, o que diriam vocês de um homem de temperamento ardente que tenha que copular com uma mulher de gelo, com um cadáver? Isso resulta espantosamente horrível. Também é muito certo e de toda a verdade, que existe o temperamento, digamos bilioso, gente pesada, torpe. Uma mulher, por exemplo, de caráter pesado, torpe em seus movimentos, sem querer quase, é impossível que possa entender-se com um homem de temperamento nervoso, por exemplo. Impossível. Ainda é impossível também, que um homem de temperamento nervoso possa entender-se com uma mulher completamente ardente. Assim que a questão dos temperamentos é muito importante. Não somente se necessita que haja correlação entre os distintos centros da máquina orgânica, intelecto, emoção, movimento, instinto e sexo, senão que haja temperamentos afins. Só assim, havendo temperamentos afins e perfeita interrelação entre os distintos centros da máquina, pois, então pode haver uma autêntica afinidade, o qual daria a felicidade. No entanto, estou falando-lhes agora de sexualidade normal. Suprassexualidade é diferente, meus amigos. Para entrar no terreno da suprassexualidade, requer-se antes de tudo, saber transmutar a energia criadora. Mas devemos pensar no sexo não somente como questão fisiológica. Há de saber-se que no sexo existe energia. Ao fim e ao cabo Einstein disse, energia é igual a massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Também disse, a energia transformada em massa, a massa transformada em energia. É possível transformar a massa em energia? Claro está que sim.
Vejam vocês um poço de água no caminho, na estrada, com o calor do sol, vai evaporando-se essa água que por último convertese em nuvens, e em última síntese em energia, em nuvens, raios, trovões. Todas as águas dos mares e dos rios convertem-se em nuvens, e por último, em raios e trovões, ou seja, em energia. O mesmo sucede com inseminis. O que se entende por inseminis? A entidade do sêmen, ou seja, o esperma sagrado. Hoje tem-se a tendência a considerar o esperma como simplesmente uma substância que secretam nossas glândulas endócrinas sexuais. A palavra sagrado, acomodada ao esperma, parece como fora de moda. No entanto, se vocês estudam cuidadosamente a psicanálise de Sigmund Freud, verão que ele diz o seguinte. Diz que das religiões, em última síntese, têm origem sexual. Eu estou de acordo com Freud nesse sentido. Se vocês estão de acordo, bem, e se não estão, bem. Eu, por minha parte, sim estou. Quando olha as religiões dos indígenas, por exemplo, as religiões das distintas tribos da Indo-América ou da África, ou da Ásia, pode, digamos, evidenciar de forma direta e por si mesmo, que todas essas religiões, em todos esses cultos, há uma mistura do sexual com o místico, ou seja, do religioso com o erótico. Maravilhase ao ver na Índia essa classe de templos ou pagodes, deuses e deusas ali, em posturas de tipo erótico, copulando. E o mais interessante é que essas posturas foram sagradas na terra dos Vedas. Estão devidamente classificadas, e de uma ou de outra forma, coadjuvam maravilhosamente com Eros, com a erótica, a freudiano ou ao meramente, digamos, luxurioso, mas coadjuvam. Haviam em Creta grandes procissões, por exemplo, em que as sacerdotisas iam com falos enormes de madeira sagrada. Então o falo não era considerado da forma vulgar como hoje fazemos, senão que se lhe rendia um verdadeiro culto. Também se lhe rendia culto ao Ioni, ou seja, ao órgão sexual feminino. Não há dúvida de que a lança aquela, com que se diz que Longinus feriu o costado do Cristo, não é senão uma viva representação do falo. Não há dúvida também de que a taça, cálice ou o Santo Graal, pela qual pelejaram todos os cavaleiros da Idade Média, quando saíram para a Terra Santa durante a época das Cruzadas Eucarísticas, representavam ao Ioni feminino, ao eterno feminino. Por certo, que os cavaleiros da Idade Média andavam buscando esse cálice, no que bebeu Cristo na última ceia, símbolo do Ioni, jamais o encontraram, é óbvio. Mas como recordação daquela época e da busca do Santo Graal, e da peleja contra os mouros, ficou a taça esta das Olimpíadas, taça que se entrega aos vencedores nos Jogos Olímpicos, tem essa origem essa taça. Não esqueçam que representa ao Ioni, ou seja, ao órgão sexual feminino. Assim pois, no terreno do suprassexual, o cálice e a lança são sagrados. O esperma é sagrado, porque no esperma está contida nossa própria personalidade. Os alquimistas medievais viam no esperma alvitriolo, por certo que essa palavra se decompõe assim, visita interior e terrae rectificando in venis occultum lapidum. Visita o interior de nossa terra, que retificando encontrarás a pedra oculta, ponto. Mas, a que pedra referiam-se, precisamente os alquimistas medievais? A famosa pedra filosofal. Tal pedra a que fabricá-la, não há dúvida que existem fórmulas para sua fabricação. Eu creio na pedra filosofal, mas a que fabricá-la, mediante o esperma sagrado e suas transmutações, é possível lograr a pedra filosofal. A transmutação da libido sexual, converter o esperma em energia, é possível quando se conhece a chave. O importante é conhecer a chave. Se com o enseminis podemos nós dar vida a um filho, se com o enseminis podemos reproduzir a espécie, se com o enseminis podemos encher de milhões de seres humanos um mundo, é certo e de toda verdade, que com o enseminis, ou seja, com a entidade do sêmen, podemos dar-nos vida a si mesmo e converter-nos em verdadeiros super-homens, no sentido mais completo da palavra. Agora bem, o importante seria lograr a transmutação da libido sexual. Mediante a transmutação, logramos cerebrizar o sêmen e seminizar o cérebro. Faz-se necessário seminizar o cérebro, senhores, porque é muito sabido pelos homens de ciência atual, que não todas as áreas do cérebro, atualmente, estão trabalhando. Sabese hoje em dia, em medicina,
que somente uma mínima parte de nosso cérebro está, atualmente, exercendo suas funções. Inquestionavelmente temos muitas áreas, muitas partes do cérebro inativas. Se com o pouco de cérebro que está ativo temos logrado criar foguetes atômicos que viajam à Lua, temos logrado criar a bomba atômica, com que se destruíram cidades como Hiroshima e Nagasaki. Conseguimos nós aviões supersônicos que viajam a uma velocidade extraordinária. Que tal se nós regenerássemos o cérebro, se puséssemos em atividade todas as partes de cérebro, se a totalidade da massa encefálica trabalhasse? Então poderíamos transformar este mundo, mudá-lo, fazê-lo maravilhoso. Mas há que regenerá-lo, há que seminizá-lo, cerebrizar o sêmen e seminizar o cérebro, eis a chave. É possível seminizar o cérebro. Os grandes músicos de outrora, um Beethoven, por exemplo, um Mozart, um Chopin ou um Liszt, foram homens que tiveram o cérebro muito seminizado, homens que deram a seu cérebro capacidades extraordinárias, que utilizaram o maior percentual das áreas cerebrais. No entanto, hoje em dia a coisa é muito diferente. O cérebro humano degenerou-se demasiado e não damos conta disso. Se estamos em meio de uma pachanga contentes, se estamos de acordo com a última moda, se estamos em pleno rock and roll e de repente alguém tira o disco e põe a Nona Sinfonia de Beethoven, como se sentiriam vocês? Estamos seguros de que vocês não continuariam na pachanga. O que fariam vocês? Claro, vocês não iriam insultar ao senhor da casa, naturalmente, não, mas muito decentemente retirar-se-iam, certo? Por quê? Na Idade Média, por exemplo, quando o cérebro ainda não se havia degenerado tanto como agora, a coisa era distinta. Dança vase puro valsa, ao compasso da música clássica, em plena comida estavam os músicos, fazendo vibrar as mais deliciosas sinfonias. De moda estava Beethoven e Mozart, Chopin e Liszt. Isso era a Idade Média, senhores, mas agora não estamos na Idade Média. Se agora nos saem com uma música dessas, em plena pachanga, simplesmente despedimos-nos, goodbye. Vamonos, é claro. Por quê? Porque nos aborrecemos. E por que nos aborrecemos? Sejamos analíticos, aqui estamos para analisar. Simplesmente porque o cérebro está degenerado, há certas áreas que já não podem apreciar a boa música. E por que degenerou-se o cérebro? Degenerou-se, simplesmente, porque nós durante vários séculos temos estado extraindo de nosso organismo a entidade do sêmen. Não a temos extraído unicamente para dar vida a novas criaturas, não. A temos extraído porque nos tem gostado, porque é um grande prazer, isso é tudo. Por isso temos nos dado gosto na luxúria, em leitos de prazer, gozando a bela. Mas o Paganini tem sido o cérebro, esse é o que tem que pagar o prato. Agora sucede que muitas áreas não estão trabalhando. É possível, sim, regenerá-lo, mas para regenerá-lo, há que transmutar a entidade do sêmen, convertê-la em energia. Só assim poderíamos cerebrizar o sêmen. O que faltaria aqui, nesta palestra, é dizer como. Eu terei muito gosto em explicar-lhes um artifício muito singular que os alquimistas medievais ensinavam a seus discípulos. O artifício que vou ensinar-lhes a vocês também ensinaram os homens de ciência, como o Brown Sequard, nos Estados Unidos. Ensinou o Dr. Kronheller, médico-coronel de nosso exército glorioso mexicano, ensinou-o também Jung e ensinam as escolas asiáticas do tantrismo oriental. Não é uma colheita minha, particular, eu a aprendi de todos esses sábios e por sua vez, comunicou-lhes a vocês, não como um artigo de fé ou como um dogma inquebrantável, não. Se vocês querem aceitá-lo, aceitem-no, se não o querem aceitar, não o aceitem. Muitas escolas o têm aceitado, muitas escolas o têm rejeitado, cada qual é livre de pensar como queira, eu unicamente lhes dou minha modesta opinião. O artifício consiste nisto. Conexão do Lindamyoni, Lindon, já sabem vocês qual é o Lindon, o falo. Yoni, já sabem vocês que é o útero, o eterno feminino, o órgão sexual da mulher, sem a ejaculação da entidade do sêmen. O Dr. Kronheller dizia, em latim dava a fórmula. Dizia, ime sum membrum virilem vaginam feminae sine eiaculatione seminis. Alguns cientistas modernos a têm aceitado, houve a Sociedade Oneida, nos Estados Unidos, experimentou com essa fórmula.
Na sociedade Oneida, vejam vocês o que se fazia, entraram umas 25 casais, homens e mulheres a trabalhar com o sexo. Durante certo tempo ordenava zeres copular, mas sem a ejaculação da entidade do sêmen. Logo submetiam seres a estudos clínicos. Nos Estados Unidos, logrou-se observar a seminização completa do cérebro, o aumento de hormônios no sangue, a melhora completa do organismo, a fortificação da potencialidade sexual, etc., e muitas doenças desapareceram. Quando os científicos resolviam que era necessário que se tivessem filhos, davam então, na sociedade Oneida, também, a liberdade para que copulassem com ejaculação seminal, então obtinhase a reprodução. Assim fizeram muitos experimentos na sociedade Oneida. Em todo caso, o interessante deste fino artifício que constitui o segredo secretorum dos alquimistas medievais, consiste em que nunca chegam a degenerar-se as glândulas sexuais. Vocês sabem muito bem que quando as glândulas sexuais degeneram-se, degenerase também a hipófise e degenerase também todas as glândulas de secreção interna. Todo o sistema nervoso passa por processos de degeneração, então vem a decrepitude e a morte. Por que existe a velhice? Simplesmente porque as glândulas sexuais entram em decrepitude. Ao entrar em decrepitude, entram em decrepitude todas as glândulas endócrinas, e então, processase a questão aquela da decrepitude e velhice. Mas se houvesse um sistema que permitisse que as glândulas sexuais não se degenerassem, não entrassem em decrepitude, poderia conservar-se todo o sistema nervoso, em perfeita atividade, e então, não haveria decrepitude nem velhice, isso é óbvio. Agora bem, por meio deste fino artifício, conexão do lingam ionis sem ejaculação do enseminis, como dizem os médicos famosos, Krumheller e Braun-Sequard, é possível, então, conservar as glândulas sexuais ativas durante toda a vida. Isto significa que um homem, que praticasse com tal sistema, chegaria à idade de 90 e 100 anos, ainda com capacidade para copular e para gozar livremente do prazer sexual, que é um prazer legítimo do homem, que não é um pecado, que não é um tabu, que não deve ser motivo de vergonha ou de dissimulo, etc., senão, repito, um direito legítimo do homem. Agora bem, mediante a transmutação da entidade do sêmen em energia, processando-se mudanças psicológicas extraordinárias, desenvolveu-se a glândula pineal. Essa glândula esteve ativa em outros tempos, em tempos antiquíssimos da história, então o ser humano possuía aquele olho do que nos falará Homero em sua Odisseia, o olho dos Lacertídeos, o olho que viria naquele terrível gigante que intentasse, pois, devorá-los. Esse olho dos Lacertídeos não é uma mera lenda sem fundamento algum. Mediante a transmutação sexual, essa glândula desenvolve-se, entra em nova atividade, ali está esse olho que permite a um perceber o ultra de todas as coisas. Nosso mundo não é somente de 3 dimensões, como creem os ignorantes ilustrados, nosso mundo existe em uma 4ª vertical. Ainda mais, podemos assegurar com grande ênfase, que existe uma 5ª vertical, uma 6ª e uma 7ª. Isto é, que nós nunca vimos nosso mundo como verdadeiramente é, e não o vimos porque nossos 5 sentidos estão degenerados, nossa glândula pineal está atrofiada. Existem outros sentidos em nós que se encontram completamente degenerados e que são de percepção, mas que estão degenerados. E se lográssemos regenerar-nos, poderíamos perceber o mundo como é, com suas 7 dimensões. Assim que a crua realidade dos fatos é que mediante a transmutação sexual, pudesse regenerar a pineal e os outros sentidos que se encontram atrofiados. Assim teríamos acesso a um mundo de conhecimentos extraordinários, assim teríamos acesso às dimensões superiores da natureza e do cosmos, assim poderíamos ver, ouvir, tocar e apalpar as grandes realidades da vida e da morte, poderíamos aprender, capturar todos os fenômenos cósmicos em si, tal qual são e não como aparentemente são. Transmutação é a chave, mudar o esperma, modificá-lo em energia. Eis o fundamental. Chegou, pois, a hora de compreender tudo isto a fundo, integralmente. Se um homem se propusesse cumprir com essa fórmula tão simples, com esse artifício que nos ensinara Braun-Sequard, que nos ensinara Krumheller e que nos ensinaram os alquimistas medievais, poderia dizer-lhes a vocês com grande ênfase e absoluta segurança, que este homem, a longo prazo, transformar-se-ia em um super-homem. Todos necessitamos, sentimos a necessidade de mudar,
de converter-nos em algo diferente, isto é, se não somos reacionários, porque o conservador, o retardatário, não deseja mudar. Mas quando um é revolucionário de verdade, um quer ser distinto, um quer mudar fundamentalmente, transformar-se em algo distinto, converter-se em um super-homem, fazer da doutrina de Nietzsche uma realidade. É possível mudar, mediante a transmutação sexual. A força sexual pôs-nos sobre o tapete da existência e isto não o podem vocês negar. Nós existimos, vivemos, graças a que tivemos um pai, graças a que tivemos mãe. Em última síntese, a raiz de nossa própria vida está na cópula de um homem e de uma mulher. Agora bem, se a força sexual, se a energia do sexo teve poder para pôr-nos sobre o tapete da existência, é óbvio que é a única que tem autoridade, de verdade, para transformar-nos radicalmente. No mundo há muitas ideologias, no mundo há muitas crenças e cada qual é livre de crer no que lhe der vontade, mas a única força que tem autoridade para transformar-nos é a que nos criou, a que nos pôs sobre o tapete da existência. Refiro-me, de forma enfática, à força sexual. Aprender a manejar essa energia maravilhosa do sexo significa fazer-se amo da criação. Quando o esperma sagrado transforma-se em energia, provocando-se mudanças psicossomáticas extraordinárias. Bem sabemos nós o que são esses vasos hormonais de nossas gonadas, como trabalham, como passam os hormônios de vaso em vaso, como, por último, ao longo dos cordões espermáticos, chega até a próstata. Bem sabemos o valiosa que é a próstata, ali produzem-se as maiores transformações da entidade do sêmen e os hormônios por último, entram na corrente sanguínea. A palavra hormônio vem de uma raiz grega que significa ânsias de ser, força de ser. Os hormônios têm sido estudados por nossos homens de ciência, são maravilhosos. Os hormônios sexuais, por exemplo, entrando na corrente sanguínea, realizam prodígios. Quando tocam as glândulas endócrinas, seja a tireoide, sejam as paratireoides, sejam aos rins, ou suprarrenais, ou ao timo, etc., etc., as estimulam, fazem que esses pequenos microlaboratórios produzam mais hormônios, e esses hormônios, produzidos por todas as glândulas em geral, enriquecem a corrente sanguínea de forma extraordinária, então desaparecem as dores, desaparecem as doenças. Desgraçadamente, hoje por hoje, o esperma que é preparado pelas gonadas e que logo sobe ou ascende até a próstata, é, desgraçadamente, despilfarrado, e nem sequer se lhes deixa decompor, aos famosos os espermatozoides, nos hormônios, quando já se lhes atira fora do organismo, quando se lhes arroja. Muitas vezes nem sequer alcança a ascender, desde os testículos até a próstata, a entidade do sêmen, quando já é eliminada. E quanto aos masturbadores, o que diremos? Bem sabem vocês o que é o vício da masturbação. Quando alguém se masturba, indubitavelmente está cometendo um crime contra a natura. Depois de que ejaculou-se a entidade do sêmen, fica certo movimento peristáltico no falo e isto sabe qualquer homem. Com tal movimento, sempre o falus recolhe do útero da mulher a energia que necessita para alimentar ao cérebro, mas durante a masturbação a coisa é distinta. O falus o único que recolhe, com seu movimento peristáltico, é ar frio que vai ao cérebro, assim esgotando-se muitas faculdades cerebrais. Inumeráveis sujeitos foram ao manicômio pelo vício da masturbação. Um cérebro cheio de ar é um cérebro estúpido em 100%. Assim que condenamos esse vício, totalmente. Distinto é se transmuta o esperma sagrado em energia, mas isto somente é possível durante a cópula, evitando, pois, a todo custo, a ejaculação do enseminis, porque, como disseram os melhores sábios medievais, dentro dele encontrase todo os virtutis do fogo, ou seja, a entidade ígnea do fogo. Enriquecer o sangue com hormônios, não me parece um delito. Transmutar o esperma em energia, está muito bem documentado por homens como Sigmund Freud e outros tantos. Então, o importante seria aproveitar toda a potencialidade sexual para seminizar o cérebro e desenvolver a glândula pineal e até a hipófise e outras. Assim conseguir-se-á uma transformação orgânica maravilhosa. O psicossomático está relacionado intimamente com o sexual. Uma suprassexualidade implica, de fato, também, algo suprassexual dentro do psicossomático. Por isso diria eu a vocês, com inteira realidade, que suprassexuais foram, por exemplo,
homens como um Hermes Trismegisto ou como Quetzalcoatl, ou como Buda, ou Jeshua ben Pandirá, que não é outra coisa que o grande Kabir Jesus. Esses foram suprassexuais, o suprassexual é o super-homem de Nietzsche. Um pode alcançar a estatura do super-homem entrando no terreno da suprassexualidade, sabendo gozar do amor, sabendo gozar da mulher, sabendo viver com alegria, com mais emoção e menos raciocínio inúteis. A emoção é o que conta e isso vale mais que tudo. Assim, pois, desde um ponto de vista revolucionário, nós podemos converter-nos em verdadeiros deuses-homens, se assim o queremos. Bastaria que regenerássemos as áreas do cérebro, que as puséssemos a trabalhar a todas e então sim faríamos um mundo melhor. Em todo caso, creio e é indispensável saber que a chave dada para a transmutação, significa também a chave para a regeneração. Os sábios da antiguidade falarão-nos de um fogo solar, que existe sempre latente em toda a matéria orgânica e inorgânica. Esse fogo, naturalmente, está encerrado, quanto ao homem, em seu sistema seminal. Não se trata, naturalmente, de um fogo meramente físico, digamos, um fogo de tipo supradimensional, psicológico ou metafísico. Esse forrá, palavra que significa fogo, de tipo estritamente sexual, e que todos o sentimos durante a cópula, pode desenrolar-se e desenvolver-se para ascender, desde nosso sistema seminal, ao longo do canal medular espinhal. Quando esse fogo acende, desperta em nós poderes que ignoramos, poderes extraordinários de percepção, ou melhor diríamos, de extrapercepção sensorial, poderes que divinizam. Mas há que despertá-los mediante a transmutação da libido, sabendo gozar do amor, e a mulher também pode despertá-los, sabendo gozar de seu varão. Com esse fogo realizame prodígios. Os orientais denominam Kundalini, e é maravilhoso. Nossos antepassados mexicanos denominavam-lhe serpente, porque, diziam eles, tem figura de serpente sagrada que sobe ao longo do canal medular espinhal. No Oriente fala-se de 7 centros que existem na espinha dorsal, 7 centros magnéticos que poderiam ser perfeitamente estudados, com placas muito especiais e também com agulhas imantadas e outros sistemas de investigação. O primeiro está no cóccix, quando entra em funcionalismo, conferindo-nos determinados poderes sobre o elemento terra. O segundo está à altura da próstata, o qual, conferindo-nos poderes sobre os elementos aquosos de nosso organismo. O terceiro está à altura do umbigo, o qual, despertado, permite-nos manejar nosso temperamento ardente e até atuar sobre o fogo universal. O quarto está à altura do coração e é óbvio que conferindo certas faculdades extraordinárias como a da telepatia, a intuição e muitos outros. O quinto está à altura da glândula tireoide, que secreta o iodo biológico, conferindo certo poder psíquico extraordinário, a chamada clareaudiência, o poder para escutar os sons do ultra. O sexto, à altura do entrecejo, que nos dá o poder para poder perceber, também, as dimensões superiores da natureza e do cosmos. E o sétimo, à altura da glândula pineal, que nos dá o poder para ver, por si mesmos, os mistérios da vida e da morte. Assim, pois, essas faculdades encontram-se latentes dentro de nosso organismo e podem ser despertadas com esse fogo extraordinário que os indostanes chamam Kundalini e que sobe pelo canal medular mediante a transmutação sexual. Mas para chegar a estas alturas, necessitas trabalhar com esse segredo secretorum durante toda a vida. Quem assim proceder, transformar-se-á em super-homem e poderá penetrar no anfiteatro da ciência cósmica, poderá adentrar-se na universidade da ciência pura e resolver problemas que a ciência oficial ainda não foi capaz de resolver. Até aqui minha palestra desta tarde, senhores. Se algum de vocês deseja fazer perguntas, pode fazê-las com a mais inteira liberdade. Item estudante. A cópula, como você diz, é tratando que haja um produto ou evitando? Item mestre. Simplesmente, o único que se busca com este artifício tão simples, ensinado por Brown Sequard e a Sociedade Oneida, é copular sem ejacular a entidade do sêmen. Porque sustentam estes sábios, que mediante este artifício conseguese que o esperma sagrado convertase em energia. De maneira que o que vem a subir ao cérebro não é o esperma, porque voltar-nos-íamos loucos, senão a energia desse esperma, que é diferente. Isso chama-se transmutação. Pode um gozar do prazer sexual sem debilitar-se.
Normalmente, depois da cópula, sente-se com certo nojo, mas se não ejacula a entidade do sêmen, depois da cópula fica-lhe vontade de repeti-la 1 milhão de vezes e sempre ditoso, feliz, goza sem debilitar-se jamais. Isso está ensinando a sociedade Oneida, nos Estados Unidos, isso ensinou também Jung, isso ensinou Brown Sequard, e isso estão ensinando os melhores sábios, hoje em dia, em todos os recantos da Terra. Isso é tudo. Vamos ver. Item estudante. O que é a entidade do sêmen? Item mestre. Bom, quando se fala da entidade do sêmen, referimos-nos de forma concreta, exata, ao esperma sagrado, ao sêmen em si mesmo, só que em linguagem um pouco mais delicada, disse-lhe a entidade do sêmen, e ainda, um pouco mais delicado, para que não se espante a gente, disse o bem seminis. Isso é já como para que não se espantem. Alguma outra pergunta? Item estudante. Aos tipos que chamamos comumente masoquistas, em que tipo de sexualidade poderíamos classificá-los? Item mestre. Pois, o masoquista tem certa similitude com o sádico, somente que em lugar de maltratar a outros, como faz o sádico e como preconizara tão alegremente o Marquês de Sade, pois goza mortificando-se a si mesmo, de uma forma espantosa. Certamente, é um infrasexual, pertenceria, de fato, à esfera infrasexual de Lilith, falando na linguagem dos antigos sábios. Alguma outra pergunta? Todos podem perguntar com a mais inteira liberdade sobre este terreno da sexualidade normal. Item estudante. Item mestre. Pois, o casal, homem e mulher, quando estão devidamente acoplados, sentem o mesmo prazer. Sucede às vezes que, por exemplo, os homens que debilitaram demasiado a potência sexual devido ao abuso, não logram satisfazer sexualmente a mulher, porque a mulher, para que possa chegar a um orgasmo fisiológico, necessita que o varão seja o suficientemente forte como para sustentar-se durante o coito de forma contínua, até que ela logre, pois, o tal orgasmo. Mas quando se debilitou demasiado a potência sexual num homem, ejacula antes de que a mulher possa satisfazer-se, então,